Sejam muito bem-vindos a mais um TV Simpro, programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e Região, temporada 2024, trazendo novos convidados para falar sobre temas que eu acho que ganharam mais repercussão e mais importância nos últimos anos, a partir do momento que a tecnologia invadiu de forma definitiva o nosso dia a dia. Estamos presentes no novo formato, multiplataforma, então você encontra a gente nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Não esquece de seguir a gente. Hoje, o meu papo é com o professor Fernando Bicoque Canova, que vem falar sobre gamificação. Isso. É isso, professor? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu já recebi alguns convidados falando sobre esse tema, mas eu acho que o nosso bate-papo hoje vai ser especial por um item novo que você trouxe aqui para mim, que eu vou mostrar para o pessoal daqui a pouco. Certo. Obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Imagino, prazer é meu, com certeza. Professor, quando a gente fala de gamificação, primeiro, antes de mais nada, explica o conceito de gamificação para a gente. Bom, gamificação é basicamente você usar em sala de aula alguns paradigmas de jogos. Uhum. Você tem regras, você tem um objetivo, você tem uma meta, você eventualmente tem recompensas. É basicamente isso que é a gamificação. Exige uma ferramenta eletrônica, um hardware? Eu preciso ter um computador, um tablet ou algo assim para poder implementar o conceito? De forma alguma. A principal ferramenta que você precisa é a sua criatividade. Uhum. Tendo criatividade, gamificação está na tua mão. Como eu disse, eu já conversei algumas vezes com outras pessoas sobre a gamificação, e esse é um tema que surgiu, pelo menos que eu ouço falar, sei lá, pelo menos uns 5, 6 anos fortemente, e eu já ouvi falar um pouco anteriormente sobre isso. Se é algo que os educadores veem de forma positiva, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, que a maioria dos educadores enxergam a gamificação de forma positiva. Se é algo que não exige um recurso de hardware muito sofisticado para poder ser implementada na sala de aula, por que ainda é tão difícil da gente ver isso no dia a dia das escolas? Eu acredito que mais pela mudança, né, de formato, que uma aula tradicional, a pessoa precisa de um giz, uma lousa e fazer um projetor, eventualmente, um computador para ele apresentar as coisas para o aluno. Quando a gente coloca conceitos do game, que vai exigir do aluno que ele participe também, que não é mais o professor, aquele centro que eu domino e meu público, que é os alunos, eles só vão receber informação. Parte desse aprendizado os alunos fazem também. Eu, pelo menos, acredito que isso torna um pouco mais difícil a gente começar a modificar. Estou acostumado com um jeito, para eu mudar meu jeito para um outro, leva tempo. Sempre tem, né? Sempre tem esses problemas de aceitação. Mas, com certeza, é uma tendência que já vem aí há bons anos. Quando você fala de aceitação, é aceitação por parte dos alunos de se disporem a perder a timidez e serem mais participativos na aula, ou é uma resistência dos professores de mudar esta dinâmica porque vai exigir talvez um esforço maior de criatividade, de elaboração de forma de entretenimento para aquela turma? Eu acredito que os dois lados, né, têm uma culpa, vamos dizer assim, porque tem muitos alunos tímidos, sim, que simplesmente eles não quero participar porque eu quero ficar no meu canto só ouvindo, anotando. E tem o professor que eu não vou mudar meu meio de ensino, meu método de ensino, porque para mim é mais fácil, mais sim, cômodo. Então acho que as duas partes têm um percentual de culpa aí nesse... Culpa não, né? Mas sim. É uma participação nessa aceitação. Essa resistência. Exatamente. Eu conversei recentemente com o professor Pedro Toledo, eu tive um papo com ele sobre a introdução da programação, de conceitos de programação
para alunos do ensino médio. Certo. E o meu papo com ele também girou um pouco em relação a isso. Ele falou em determinado momento do despreparo dos educadores e dos coordenadores das escolas, dos diretores da escola, de desenvolver projetos, ou falta de interesse em desenvolver projetos que instiguem o ensino da programação. Certo. Em determinado momento a gente usou até o exemplo da leitura, que historicamente o Brasil era visto como um país, ainda como um país que lê pouco. Sim. E aí o MEC criou projetos e as escolas, cada uma respeitando as características da região onde elas estão localizadas, desenvolveram projetos para instigar a leitura, seja rodas de leitura na sala de aula, seja a proposta de enviar livros infantis com os alunos para casa, para que a leitura seja feita com a família e esse hábito se espalhe para casa, para o lar daquela criança, daquele jovem. E isso, aos pouquinhos, vem mudando o cenário em relação à leitura. E aí o nosso papo girou em relação a isso. Talvez precise que os educadores entendam que precisa iniciar esse start na programação para que o aluno desenvolva o interesse e isso se prolifere. Sim. No caso da gamificação, talvez seja isso também, essa resistência dos coordenadores de desenvolvimento. Porque assim, se o coordenador da escola chega e fala, professores, esse ano nós vamos trabalhar a gamificação e vamos desenvolver projetos em cima disso, eu imagino que o professor não vá se opor a isso, né? É um pouquinho disso também, falta um pouquinho de interesse dos gestores e na formação desses gestores. Você semear essa cultura da... Eu acredito que sim, porque tem uma metodologia de ensino que acho que a gente consegue associar. Metodologia de sala de aula invertida. Uhum. Muita gente pensa que sabe fazer e o conceito é lindo, maravilhoso, porque a participação do aluno, né, junto com a aula, e a aula cresce junto. Só que tem muita gente que pensa que é só dar o material para o aluno e discutam aí e eu fico sentado aqui só olhando. Uhum. E não é isso. A sala de aula invertida é um negócio muito mais amplo, né? Uma metodologia muito complexa. Eu acho que a gamificação está nesse mesmo patamar. Tem uma certa complexidade, porque exige mesmo, né, que você tenha a sua criatividade, depende da participação dos alunos, depende da participação do professor, e tem professor que simplesmente não quer. Eu passei por uma situação assim, se me permitir. Claro, por favor. Eu monto provas, avaliação, né, escrita, nessa mesma metodologia de gamificação. Minhas provas escritas são gamificadas. E eu estava trabalhando com uma professora e eu falei, professora, a senhora me permite transformar a sua avaliação, que a gente ia fazer em conjunto, me permite fazer gamificado também? Modificar, não o conceito dela, Sim. Lógico, né? Mas de forma geral, assim, fazer mais participativo. Ela simplesmente fala assim, não, porque cada um dá o seu ponto e está tudo certo. E aí nesse ponto eu vi, então a professora ou está com medo, né, de Sim. perder o espaço dela, ou sei lá, ou simplesmente ela não sabe nem o que é isso. Falta o conhecimento do que é gamificar uma aula e aplicar. Pode ser medo, Sim. pode ser simples ignorância de não saber o que está acontecendo. Então, se um gestor, como você falou, viesse com essa ideia de vamos tentar gamificar uma aula, não é só vamos tentar, me dar o suporte para eu aprender o que é Sim. e aí conseguir aplicar para os meus alunos. Então, falar de gamificação é muito bonito, mas não é só chegar e falar, vamos fazer um jogo aqui e sem fundamento nenhum. Tem que ter um estudo amplo, mas nada é impossível. Se a gente for treinado, qualquer coisa a gente faz. Para a gente ajudar os professores que acompanham a gente a perder um pouco desse medo, dá um exemplo, se for possível, de como seria uma prova gamificada. Eu tenho... vários anos eu faço isso, né? Eu crio uma história. A prova basicamente é uma pergunta e uma resposta que o aluno tem que dar.
Então, se o professor quiser montar uma prova gamificada, é só montar uma história central. Eu tenho uma personagem que chama Minerva. Se algum aluno na rua me vê, ele dá um grito, não fala meu nome, chama Minerva, de tão, acho que traumático que foi a coisa. Mas é legal, é bonito assim. Porque assim, eu criei uma personagem e ela participa de aventuras. A última prova que eu dei, o semestre passado, em 2024, primeiro semestre, ela estava viajando de avião. O avião, infelizmente, vai ter uma referência chata, mas o avião cai e ela tem que se salvar. Ela caiu na floresta e ela tem que usar o que a floresta dá para terminar o trajeto dela e chegar onde ela tem que chegar. E no meio do caminho vão surgindo perguntas. Eu estava nessa prova específica, era uma prova com pontos cardeais. Sim. Que aí já dá para ver, se ela está perdendo na floresta, ponto cardeal simples. Ela tinha que se localizar no espaço. Ela está vendo uma estrela, a estrela está em tal lugar. Aonde a estrela poderia estar? Se ela está olhando o sol está atrás dela e o norte é tal lugar, para onde ela deve virar? E aí vai. E cada vez que você vai desvendando, você vai lendo as outras questões, que é a continuação dessa história, e cada coisa vai completando a historinha, até que chega no final e fala, conseguiu ou não, né? Ou tem uma outra que era uma investigação, que era uma doença que estava assolando uma cidade e Minerva tinha que descobrir qual. E à medida que ele ia conversando com os outros personagens da prova, ia falando um sintoma, tal pessoa tinha febre muito alta. Ela passou mal porque ela ficou no sol. Não, eu vi que ela estava comendo frutos do mar embaixo daquele sol absurdo e começou a passar mal. E aí vai desenvolvendo a historinha, no final, qual é a doença. Parece até complicado fazer uma prova assim, né, que é uma história, mas não é. Quando você começo, tudo é difícil, não tem jeito. Até a gente escrever é difícil. Até a gente aprender a ler é difícil. Depois vira automático, a gente começa a construir aquela história e os alunos gostam. Eu reparei que, à medida que eu ia aprofundando nessas histórias, com a melhora do escrever mesmo, os alunos queriam acompanhar o que estava acontecendo com a personagem. Passava um semestre, eles chegavam, professor, o que aconteceu com a Minerva? Porque na última prova ela estava em tal lugar. E agora? Não, agora ela está viajando. Tem toda uma busca desses alunos querendo saber. Fiquei sabendo que até tem aluno que coleciona essas provas. Olha. Porque a pessoa gostou. E assim, eu me preocupei em fazer uma coisa sequencial, com lógica, com uma linha de tempo. Sim. Né? Por exemplo, ela não vai estar hoje, a Minerva não vai estar hoje na África e em outra prova ela vai estar no mesmo dia nos Estados Unidos, por exemplo. Entendi. Ela, então, um mês tal, o ano tal. E aí a gente fui criando esses personagens e o pessoal gosta até. Então, assim, professor, tentando pensar com a cabeça do professor que não utiliza gamificação, tá? Numa prova tradicional, seja ela descritiva ou seja ela alternativa, o aluno pode errar 3, 4 questões e acertar 4, 5 questões e tirar uma nota suficiente para passar. Sim. Utilizando esse seu exemplo, a Minerva cai na ilha, ela precisa o caminho certo é ela ir para o leste, mas se o aluno na primeira resposta colocar oeste, como é que fica o resto da prova? Porque ela vai estar perdida o resto da prova inteira. Aí que tá. Isso aí não torna mais difícil avaliar o conteúdo? Talvez daí venha a resistência? A ideia é muito boa. Assim, se acontecer esse negócio, você errou a primeira, acabou a história? Não. Porque, apesar da história ser sequencial, a resposta não depende, a próxima pergunta não depende da resposta dele. Depende, porque ele tem que saber tudo, tem que saber detalhes. Só que como uma completa a outra no final só, e não necessariamente um pré-requisito para... A questão 1 é um pré-requisito para 2, às vezes a pessoa erra. Eu errei, falei que o norte era lá, só que o norte é para lá, para trás. A princípio ela foi errada, só que depois ela percebendo que ela seguia numa direção, meio que a pergunta fica neutra.
Seguiu. E mesmo que ele erre, a gente fala, percebendo o sol em tal posição, ela seguiu na posição correta. A pessoa errou, mas dá para se modificar com o texto na história, dá sim. Já passei várias situações dessa que o aluno erra primeiro e ele pensou, errei a primeira, eu vou errar todas. De forma alguma. Você vai ganhando conhecimento disso e ele até consegue, eu errei a primeira. No momento que ele está escrevendo, eu coloquei errado a primeira, só que eu fui lendo, peraí. Durante o texto, se ele perceber, ele consegue, ela não pode ter ido para um lugar, sendo que aqui durante a história aparecem outras coisas. Uma coisa indica a outra. Mas não é tão óbvio assim. Entendi. Tem que a parte do desafio tem que existir também. Isso possibilitaria até... Porque assim, você está falando sobre isso, eu estou imaginando um RPG na minha cabeça. Exatamente. Um D&D da vida. Sim. E aí, voltando para o começo da nossa conversa, quando você fala do conceito de sala de aula invertida, pode funcionar melhor para isso, onde você tem um aluno que funcionaria como mestre de cerimônias e ia meio que guiando esse jogo. Poderia facilitar até esse processo de inversão da sala de aula? Com certeza. Imagina a gente usando esse conceito de criar histórias e ainda junto com a sala de aula invertida, ia ficar sensacional. Aí sim o professor ia ver o crescimento da sala toda, né? Todo mundo discutindo, sendo que teria um mestre de cerimônia ali falando, vai acontecer isso, guiando o conhecimento. Ia ser sensacional isso. Isso pode ser aplicado para ensinar qualquer matéria? Qualquer uma. Não tem matéria que não dá para fazer gamificação. O conteúdo que você tiver, dá para gamificar. Há quanto tempo você estuda a gamificação e quanto tempo levou para que você começasse a aplicar ela dentro da sua sala de aula? Gamificação, de verdade, eu estudo desde 2014. Então já vão aí 10 anos. E claro que eu não comecei fazendo uma coisa muito grande. Sim. Comecei ali o que é gamificação? Precisa de um enredo. Conta um enredo. A prova é um enredo. Precisa premiação? Não necessariamente, porque isso aí até, dependendo da situação, é prejudicial. Vira um comparativo e aí isso torna negativo. Mas de 10 anos para cá, fui adaptando as técnicas e estamos aí gamificando assim, sempre que possível. Mas quando você fala premiação, a nota não seria essa premiação? Nota seria uma coisa, aí não teria tanto problema. A premiação que muitos pensam vou dar literalmente um prêmio para ela, vou dar um presente. Tá, entendi. Se for a nota, tudo bem, isso aí faz parte da educação, desde o início. Você faz dá uma resposta certa, ganha um ponto de acordo. Isso não teria problema. O problema é, alguns professores não veem a dificuldade, mas dar chocolate, por exemplo. Entendi. Isso aí não se pode fazer. Né? A gente não sabe a saúde da pessoa, para pensar no mínimo. Entendi. Isso demandaria um envolvimento maior de diferentes disciplinas no seguinte sentido. Eu sou um professor de matemática ou de geometria e eu não tenho a facilidade de criar um enredo. Certo. Mas talvez se eu bater um papo com o professor de literatura ou língua portuguesa, ele me ajude a desenvolver pelo menos os passos iniciais dessa história. Com certeza. Aí, de novo, volta lá para o começo da nossa conversa da criação de um plano pedagógico, do responsável por esse plano pedagógico estar inteirado e interessado em implementar essa gamificação. Poderia, inclusive, facilitar a integração das disciplinas? Com certeza, imagina. Vamos supor, apesar de ser professor de biologia, vamos supor, sou um professor de matemática, o exemplo que você deu. Professor de matemática, meu negócio é número. Eu não consigo escrever direito, assim. Escrever sim, mas não... Criar uma história atrativa, uma história, né? Que você goste de ler e se interesse. Mas um professor de português provavelmente vai ter. Tem mais facilidade, pelo menos. E aí o professor de matemática chega para ele, a minha ideia é isso aqui. O que a gente pode fazer em conjunto? Uma coisa só. 2, 3 disciplinas aí conversando ia ser sensacional. O aluno ia ver,
eles conversam literalmente o que eu estou aprendendo lá na matemática, o professor está falando no português, está falando lá na ciência, está falando na física, na química, dá para ligar qualquer uma. Isso aí seria maravilhoso. Agora, professor Fernando, adorei a gamificação, ouço falar sobre isso desde 2014. A minha escola, infelizmente, a gente não tem um plano para implementar isso em todas as disciplinas, mas eu adorei e quero implementar isso na minha aula, independentemente da disciplina. Não tenho tempo de criar essa história. Eu consigo achar material para gamificar a minha aula no mercado? E aí eu queria que você me respondesse isso e já aproveitasse para falar sobre perícia em ação do orientador, Dr. Fernando Pico Cânova, e da aluna Priscila de Oliveira. Fala um pouquinho desse jogo, onde as pessoas podem achar e se existem outros exemplos de jogos assim que eu possa encontrar. Certo. Métodos para você gamificar, você acha na internet com facilidade. Isso aí atualmente é coisa muito simples. Digitou gamificação na internet, vai vir um monte de coisa. É mesmo? Vem um monte de coisa, vem bastante coisa. Eu trabalho com orientação de alunos, de iniciação científica basicamente. E uma das ideias era justamente essa. E desse jogo aí, é até bonita a história, porque tem, sabe, a gente faz vários jogos, vários materiais e tal. E se vocês tiverem interesse, podem até entrar em contato comigo. Eu mando, se for o caso, o link para vocês baixarem as coisas, não tem problema nenhum. E assim, esse jogo é bonito por uma razão. Era uma menina, ela estava fazendo biomedicina na faculdade. E ela queria fazer perícia. Só que a faculdade não tinha justamente essa aula de perícia. Tinha lá uma outra coisinha específica, mas nada assim, muito aprofundado. E aí eu falei para ela, ó, eu não trabalho necessariamente com perícia, mas eu trabalho com jogos. Eu produzo jogos didáticos. E aí ela pensou, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, professor? A gente pode criar um jogo de perícia para você aprender e ensinar outras pessoas. Porque imagina, você ter um material que você fez e você pode usar para ensinar outras pessoas. E ela queria ser perita. O sonho dessa menina era trabalhar na polícia para ser polícia científica. E eu falei, ó, vamos aproveitar uma coisa que está na moda, inteligência artificial. Porque assim, confesso que eu não tenho o dom do desenho. Eu não consigo desenhar muito bem. A gente faz os nossos desenhos lá, mas nada muito profissional. Ela também não. Inteligência artificial faz. Claro que usando com sabedoria, perfeito. E eu falei para ela, por que não fazer um jogo que ensine perícia? A gente faz um joguinho de investigação, bem complexo, né, de nível universitário nesse caso, porque era o foco. Faz umas cartas e a gente testa para ver se fica legal. E aí surgiu esse joguinho, Perícia em Ação, que foi a iniciação dela. E aí a parte legal. Esse jogo, ela é um protótipo. Esse infelizmente ainda não é comercializado, mas em breve vai ser. E eu espero com o menor preço, porque o foco nunca é o dinheiro que vem dele, sim. A gratificação de ter o trabalho reconhecido, isso aí não tem preço. E ela queria, professor, eu queria fazer perícia, né? E eu falei, eu conheço um professor. E eu falei para esse professor, e por coincidência, aí a sorte também estava do lado. Tinha um estágio na polícia científica. E eu falei para esse professor, será que ela não pode fazer uma prova para tentar ingressar nesse estágio? Ele falou, claro, tem essa prova aí, faz. Se ela passar, faz estágio. E ela passa. E ela mostra esse jogo para os policiais. O que acontece? Quando o policial está no intervalo, eles abrem esse joguinho dela e começam a jogar lá para se divertir. E a menina agora está fazendo estágio na polícia. Graças a ela, lógico, e a esse trabalho que ela fez de perícia. Que era o foco, era ensinar perícia para os amigos da faculdade. E aí por isso que esse joguinho tem um valor especial para mim. Mudou a vida da menina.
Tá, explica rapidamente como que funciona esse jogo, só para as pessoas entenderem o conceito Certo. da gamificação aplicada aqui. Esse daí, na verdade, é o próprio jogo, não Aham. é... A gamificação é usar conteúdos do jogo. Esse Sim. já é a produção de um jogo. É basicamente, você tem um crime para resolver, mais grave ou menos, mas você tem um crime e você tem pistas. Tem fio de cabelo encontrado, tem arma, tem várias coisas. Tem o perfil da pessoa, tem a própria pessoa e tal, tem características dela. E aí você tem a digital, todos os conceitos que envolvam a disciplina de perícia, de biologia forense. E ela vai, à medida que vai andando no tabuleiro, o tabuleiro é livre, você vai para qualquer lado. À medida que você vai coletando as pistas, você vai anotando, tem um cabelo ruivo aqui. Mas não necessariamente o cabelo ruivo é o criminoso. Pode achar cabelo ruivo em qualquer lugar e não é um crime isso. Sim. Só que ela vai desvendando, tem um cabelo, mas esse cabelo não tem nada a ver. Tem um negócio aqui, aconteceu tal coisa, vai tendo uma história envolvendo. E ela começa a usar conceitos de biologia forense para solucionar. Ela tem que saber, tem que estudar. Não é um jogo só para entretenimento. Pode ser, mas o foco não é esse. Se você quiser jogar no fim de semana com os seus parentes, tranquilo. Se você quiser jogar para estudar para uma prova, perfeito, porque você vai estudando e vai treinando. E aí, no fim, você vai desvendando, o criminoso tem a digital de um determinado formato, o cabelo de uma determinada cor e formato. E aí, adivinhando, usando, por exemplo, o que é muito bonito, o luminol, que é aquele que deixa a sala azul, enfim. Ela tem que saber fazer o luminol, teoricamente, óbvio, Sim. e aplicar. O luminol serve para quê? E não é só jogar o luminol, tem que saber para quê e em que situação. E aí ela vai desvendando o crime até terminar com a solução. Entendi. Nossa, muito legal. E quanto tempo levou para ficar... Para produzir? Desde a ideia até a produção? Esse jogo específico levou 1 ano e meio. Desde a nossa ideia de, vamos fazer, até o que a gente vai fazer e como, levou 1 ano e meio para chegar nessa caixinha que você está na mão aí. E esse jogo ele pode ser aprimorado e acrescentado novos elementos aqui, ou essa é a versão final Não, e definitiva? De forma alguma. Dos objetivos era justamente isso, ele ser ampliável, ser expandido. Então, já está até em processo um novo jogo de cartas com novas pistas, novos crimes, novas personalidades. E quanto mais você tiver, mais complexo vai ser e bem mais divertido também. Por que eu te fiz essa pergunta? De novo, pensando no professor que está querendo implementar a gamificação na sua sala de aula. A gente pega uma escola que tem lá do 5º ao 3º colegial. O professor pode iniciar uma atividade de gamificação, sei lá, no que seria a 8ª série, 9º ano agora, né? Sim. E para que o aluno tenha sempre na memória aquilo, ele pode só ir aumentando, acrescentando novos elementos ao jogo até o terceiro colegial. Com certeza. Isso pode funcionar. Sim. A biologia é uma coisa que não é estática, né? Então, ela está mudando. Então, não é justo fazer um jogo que é o final. Sempre pode acrescentar. Isso até como uma ferramenta de estudo para o Enem, por exemplo. Nossa, porque pode cair um conteúdo que você viu lá no 9º ano e você esqueceu porque você focou naquilo que você estava vendo lá no 3º colegial. Exatamente. Se você tem isso sempre fresco através do jogo na sua memória, isso pode facilitar nesse resultado. Com certeza. Muito interessante. A proposta de novo, como eu falei, o senhor estuda desde 2014, eu acho que mais ou menos por aí, talvez um pouco antes eu já tenha ouvido falar sobre. Sempre me pareceu uma ideia muito interessante. Todas as pessoas com quem eu conversei sempre disseram que é uma ideia bacana, assim como o conceito de sala de aula invertida. Me surpreende negativamente isso não ser mais utilizado dentro da sala de aula. Sim, exatamente. Infelizmente tem esse problema, né? Não é comum, mas não é comum. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém vai atrás para fazer. E aí eu te falei no começo que, na verdade, você me perguntou se precisava de alguma ferramenta, eu falei que não, aí você me mostra um jogo. O jogo foi feito no computador, mas isso é um jogo específico de uma determinada situação. Se você quiser gamificar sua aula, não precisa de nada.
Você precisa de um pedaço de papel para fazer umas regras, para ter o conteúdo, ó, e vai ter que ser assim. Você pode fazer, por exemplo, um mapa do tesouro. Escolhe pistas, pega no papel, coloca pistas espalhadas na faculdade, na escola, num parque, onde for. E você começa a dar a primeira pista para o aluno. E ele vai desvendando. À medida que ele vai desvendando, vai seguindo, ó, peraí, tal coisa, eu acho que é aquilo ali que a gente tem que seguir. Pega uma escola um pouquinho mais ampla, dá para espalhar no próprio pátio da escola. Crianças menores, maiores, não importa. Você pega aquele mapa, faz um mapinha, se você quiser fazer um mapinha mesmo, igual o mapa do tesouro mesmo, de piratas e tal, faz da pista, ó, tal. A pista que você quer está próximo da entrada do saber. Onde é a entrada do saber? Não sei. Ué, biblioteca. Um exemplo só. Biblioteca a gente vai lá para aprender. Então, na biblioteca tem outra pista. Da biblioteca você vai para a quadra. Da quadra você vai para a lanchonete. Aí a lanchonete você encontrei. Aí o que é o tesouro? Uma vez eu brinquei com meus alunos, eu fiz exatamente isso. O tesouro era uma caixa vazia. E eles, professor, pô, que sacanagem. A gente ficou uns 40 minutos aqui, a gente pensando que ia ter chocolate, que ia ter dinheiro. Daí eu falei, eu sou professor. E tinha uma caixa de papelão vazia? Porque aí que tá. O maior tesouro é isso. É a gente ter a possibilidade de encher com o que a gente quiser. A gente guarda com as nossas memórias. E aí, foi legal até. Sim, Aí aquela sala ali, foi o semestre inteiro assim. A gente, o que a gente vai guardar nessa caixa agora? Vamos guardar isso aqui. E aí no final do ano, vamos relembrar tudo que a gente passou. Nossa, aí imagina, final do ano, a gente pegar a primeira coisinha que a gente fez, emocionante pra caramba. Fora que lembra muito mais. A gente consegue guardar o que é emocionante muito melhor. Professor Fernando Bicoque Canova, obrigado por ter aceitado conversar com a gente sobre gamificação. Se o pessoal de casa tiver alguma dúvida, eu tenho certeza que eles vão mandar aqui pra gente, a gente encaminha para você. Com certeza, fique à vontade. Obrigado, espero que você volte em uma outra oportunidade. Com certeza, é só chamar. Bom, e para vocês que ficaram até o final do programa, eu quero agradecer pela parceria, espero que vocês tenham gostado. Acham esse conteúdo bacana, relevante, espalha ele, envia para outras pessoas, envia para aquela sua professora que tem aquela matéria que você acha que pode ser gamificada e ajudar ela a ficar popular, assim como o professor Fernando, entre os seus alunos. Envia para ela, tenho certeza que ela vai gostar. Muito obrigado de coração pelo seu apoio, pela parceria. Espero ver todos vocês da próxima. Tchau, tchau.